espiritualidade e gestão do tempo, gente. E quando a gente fala de tempo, tempo é vida. Já pararam para pensar nisso? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: qual de nós aqui pagou R$1 que fosse para ter 1 minuto do tempo que Deus te dá? Quem pagou? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que quantas pessoas em um leito de hospital, diante de uma enfermidade, faria de tudo, daria tudo para ter saúde, para ter vida, para ter mais um pouco de tempo? E o Senhor nos deu de graça. De graça. Então, saber valorizar o tempo, saber valorizar a vida, é sabedoria de Deus. E eu quero compartilhar com vocês isso nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos guiar e nos orientar. Então eu gostaria de primeiro abrir, nós vamos usar a ARC e a NVI também, tá bom? Agora é a ARC, por favor. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo que o animal que se move sobre a terra. Então, eu gostaria de destacar com vocês, diante desse texto que nós lemos, uma palavra que é multiplicar. O Senhor falou multiplicar. Mas olha só que coisa interessante. A humanidade, o homem, ele tem a capacidade de multiplicar os talentos, porque na parábola do talento nós vamos ver isso: aquele que granjeia, aquele que corre atrás, aquele que valoriza, é multiplicado. Nós temos também o poder de multiplicar discípulos, onde o Senhor fala: ide fazer discípulo. Então você é um discípulo e você é um multiplicador de discípulos. Nós também podemos multiplicar as nossas finanças. Então, de repente, se você tem aí a sabedoria, a habilidade, o esforço, o trabalho, você tem poder também de multiplicar a tua renda, a sua finança. Agora a pergunta é: quem tem o poder de multiplicar o tempo? Hein? Nós não temos esse poder. O tempo, irmãos, nós não temos como multiplicar, mas nós temos como administrar. Nós temos como gerenciar. E o tempo é dado para todos de igual maneira. E Deus é tão maravilhoso que Ele dá, independente da pessoa ser boa ou ser ruim. Ele dá a mesma quantidade de tempo para todos nós. Então, a questão é a seguinte: como estamos gerenciando o tempo que o Senhor nos dá? E aí eu queria abrir com vocês outro versículo. Continua na ARC, por favor. Efésios, capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Fala o seguinte: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vocês observam que aqui nesse texto tem duas classes de pessoas? O Senhor fala de duas classes de pessoas: o nécio, ou o insensato, aquele que não tem sabedoria, e o sábio. E aí nós vamos ver a diferença do sábio para o insensato.
O tempo é para todos os dois, mas tem uma diferença. O insensato, o nécio, é aquele que não valoriza o tempo que Deus dá. É aquele que pega o seu tempo ou a sua vida, porque tempo é vida, e toma suas atitudes impensadas, toma as suas atitudes sem buscar a direção de Deus. Agora, o sábio, ele busca em Deus como administrar o seu tempo. Então, o tolo, ou nécio, ou insensato, ele vive de forma impensada, ele não reflete nos seus atos, amém? Ele não está atento à vontade de Deus. E preste atenção, se nós não estivermos atentos à vontade de Deus, o tempo vai passar e vamos viver fora de um propósito. E aí apenas estamos gastando o tempo. E uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito legal, sabia que tem um ditado que fala o seguinte, né? Você está rasgando dinheiro. Você pegou isso aí, você parece que está rasgando dinheiro. Agora imagina, você traz agora a sua imaginação, uma pessoa pegando uma nota de 200 aí, de repente trabalhou o mês todo, recebeu o seu salário, pegou o seu salário, e aí aquela pessoa pega aquele dinheiro e rasga. O que você vai pensar? É louco, não é louco? É doido, não é doido? Agora, vocês sabiam que é menos pior rasgar dinheiro do que rasgar o tempo? Como assim, pastora? Nós rasgamos o tempo quando nós não aproveitamos o tempo que Deus nos dá. Nós rasgamos o tempo ou gastamos de forma indevida, insensata, tola, quando nós não valorizamos, não estamos atentos à direção dele para desfrutar do tempo que ele nos dá. Por quê? Dinheiro, se você rasgar hoje, amanhã você pode trabalhar e você pode adquirir. Agora, o tempo que nós perdemos? E o tempo que foi rasgado, que foi desperdiçado, que foi jogado para trás? Quem pode resgatar de volta? Dá licença, gente, eu vou tirar isso aqui, que me dá nervoso eu querer olhar para o povo ali, tá a bola no meio. E o tempo, gente? Tem banco de tempo? Hoje eu não quero fazer nada, hoje eu vou pegar o meu tempo e vou, desperdiçar, como se eu botasse numa poupança e amanhã eu vou resgatar com juros e correção monetária, é isso? De forma nenhuma. O tempo nós não temos como recebê-lo de volta. O tempo que se passou, perdeu. Então é como se a gente estivesse pegando a nossa vida, que é o tempo que Deus nos dá, e jogando na lata do lixo, quando nós temos atitudes insensatas, impensadas, tolas, sem a direção de Deus. E aí nós temos que entender isso. Então, primeiro conceito que nós temos que ter aqui, para uma vida abençoada, para que a sua vida tenha sentido, porque Deus não te deu a vida para passar em branco, meu irmão. Você não está aqui somente para, ter mais um. Você está aqui para fazer a diferença, porque o Senhor fala que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia e já te chamava pelo nome e já tinha um propósito definido para cada um de nós. Então nós não podemos simplesmente pegar a nossa vida e jogar o tempo que Ele nos dá na lata do lixo. Mas diante disso, primeira situação que nós temos que entender em nosso coração: ser grato a Deus. Você já parou para agradecer o dia de hoje? Quem aqui amanheceu o dia e falou: obrigado, Senhor, porque eu acordei, porque eu estou respirando, porque mais um dia o Senhor está me proporcionando para viver, mais uma oportunidade que o Senhor está me dando para construir, para edificar, mais uma oportunidade que o Senhor está me dando. Agora, olha só, quando a pessoa ela é ingrata, quando ela não entende que nosso Deus é tão maravilhoso que deu a vida gratuitamente para nós, que você não se esforçou nada, meu irmão. Você não se esforçou nada para ter um minuto do seu tempo, porque
Deus nos deu de graça. Mas quando a pessoa não tem essa consciência, ela já acorda reclamando. Ai, tá chovendo hoje. Ai, eu tenho que trabalhar. Ai, tá muito isso. Ai, eu tenho que limpar a casa. Minha irmã, meu irmãozinho. Agora um coração grato. Um coração que olha para Deus e agradece. Tem força, tem alegria, tem motivação, tem sonhos. Está ali pronto para realizações, para construir, porque valoriza a vida, valoriza o tempo que Deus deu. Então, primeiro, para construirmos uma vida sábia, seja grato, meu irmão. Seja grato pelo dom da vida. Seja grato porque Ele te deu tempo. Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Agora nós vamos usar a NVI. Jó 41, versículo 11. Jó 41, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: quem primeiro me deu alguma coisa para que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo do céu me pertence. Sabe quem está falando isso? É Deus. Sabe o que Deus está falando para nós? Quem de nós deu alguma coisa para o Senhor? O Senhor deve alguma coisa para nós? Mas vocês sabiam que tem pessoas que levam a vida como se Deus a devesse algo? Como se o Senhor não fosse justo com ela? E ela não valoriza a vida, ela não valoriza o tempo. Meu irmão, preste atenção de uma coisa. Se hoje nós temos oportunidade, de repente, de estar desfrutando no momento em família, de estar ali desfrutando, saboreando uma comida, de estar desfrutando de um momento de lazer, de estar desfrutando de um tempo de adoração, de estar desfrutando de um conhecimento, de um aprendizado, porque Deus nos dá tempo para isso. Porque se você não tivesse tempo, você não ia desfrutar de nada. Nós só desfrutamos porque o Senhor permite nos dar tempo para isso. E Ele fala para nós: quem me deu alguma coisa para que eu devesse de volta a Ele algo? Tudo é meu, tudo me pertence. Então, eu quero que a gente comece a construir dentro do nosso coração esse conceito de gratidão a Deus, de entender o benefício, o amor do Senhor sobre as nossas vidas, tirar da nossa mente uma concepção de Deus não olha para mim, Deus só cuida de fulano. Presta atenção, viva a vida que Deus te deu para você viver. Você só tem a sua vida para viver, você não tem a vida do teu próximo para viver. Muitas pessoas perdendo tempo, porque ao invés de valorizar o tempo que Deus deu, a vida que Deus deu, a capacidade que Deus deu, ela fica perdendo tempo olhando para a vida do outro e questionando a Deus porque a vida dela não está da forma que ela gostaria. E Deus te dá um tempo todo dia para você mudar a sua história, para você construir outra realidade. Então, ser grata a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor não me deve nada, pelo contrário, nós que devemos a vida, Senhor, nós devemos o ar que respiramos, nós devemos tudo isso. Começa a mudar a sua concepção, o seu pensamento, começa a sair de dentro de você depressão, tristeza, sentimento de inferioridade, de baixa autoestima. Meu irmão, Deus é maravilhoso para conosco, Ele é maravilhoso. Então olha o que Ele fala aqui na palavra dele, Lamentações 3, 22 ao 23, na NVI. No livro de Lamentações, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Você está aí respirando? Você está de pé? Saiba que é graças ao grande amor do Senhor que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Cada dia, cada amanhecer, mais uma porção da misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida.
mas uma porção do amor foi derramado sobre você. Ele está conosco todo o tempo da nossa vida. Então, primeiro conceito que temos que ter do tempo: gratidão, porque tempo é vida. E Ele nos deu a oportunidade de viver. E outra situação, entender que o tempo é limitado. Tempo aqui na terra é limitado. Quando tu com o teu irmão fala assim, o tempo aqui na terra é limitado. Amém? Porque não tem estoque de tempo. Não tem banco de tempo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Salmos 39, verso 4 ao 5, na NVI. Vamos permanecer na NVI, tá? Se mudar eu falo para vocês, tá bom? Salmos 39, do verso 4 ao 5. Olha o que diz aqui sobre o tempo ser limitado. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixa aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro de pausa. Irmãos, nós não sabemos o tempo da nossa existência aqui na terra. Se nós formos, sabe, num cemitério, você vai ver lá crianças sendo sepultadas, pessoas de idade, jovens, adolescentes. Nós não sabemos. O que nós temos que entender é o seguinte: cada manhã a misericórdia dele está se renovando sobre a sua vida. Ele está te dando a oportunidade de construir algo incrível. Ele está te dando tempo. Aleluia. Agora, o que vamos fazer com isso? Como vamos gerenciar isso? É que faz toda a diferença. Porque nós somos frágeis e a nossa vida aqui na terra é limitada. Olha o que diz Salmo 90, verso 10. Salmo 90, verso 10. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Pastora, que pregação depressiva. Não é depressiva. Eu quero abrir os teus olhos para que você possa entender a oportunidade de cada dia que Deus te dá. O homem, o máximo que ele consegue viver, meu irmão, que a gente possa ver uma pessoa de 90 anos, 100 anos, mas é muito difícil, né? A Bíblia fala que o homem chega a 70, 80 anos. Eu não sei quanto tempo de quilometragem você já está rodado. Eu já passei, se for por essa estatística aqui, já passei da metade. O que isso tem que trazer para nós? Uma consciência, uma valorização. A minha mãe, ela tem um dilema. Ela falou o seguinte, ela está com seus 71 anos. Ela fala assim, eu não quero perder nada. Até funeral eu estou indo. Toda oportunidade. É festa, é culto, é reunião. Eu nunca vi uma pessoa tão animada na minha vida. Pessoa grata, pessoa alegre, pessoa que sabe viver a vida. Tem uma saúde para a glória de Deus, porque só o ânimo, só a alegria, só a gratidão já renova as células dela todo dia. 71 anos, ela fala, eu não quero perder nada. Nós não sabemos quanto tempo teremos aqui. Agora nós temos que entender o seguinte, o tempo que Deus nos dá, que possamos viver o melhor, que possamos valorizar esse tempo de vida. Amém, gente? Então, o tempo é uma dádiva, não presente, mas ele é finito. Amém ou não amém? Então, nós temos que lembrar que existem duas formas de viver, que nós já falamos aqui. Podemos passar uma vida gastando tempo, rasgando tempo, jogando seu tempo no lixo, e isso é uma forma insensata, é uma forma tola, é uma forma de não ter sabedoria. Ou podemos investir o tempo que Deus te dá, o que você está investindo, o que você está construindo, o que você está realizando com esse tempo que Deus te dá. Então, eu quero comentar com vocês aqui 3 formas de gastar o tempo, rasgar o tempo, usar o tempo de uma forma tola. Então nós vamos ver 3 formas aqui, como a pessoa pega o tempo
dela e rasga. E usa de uma forma tola. Primeira delas, tá? Vamos ver. Eclesiastes 6, versículo 7. Eclesiastes 6, versículo 7. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Então, a primeira forma que a pessoa pega o tempo dela e rasga, utiliza de uma forma tola, é quando ela gasta esse tempo somente para a sua vaidade. Somente para alimentar os desejos da sua alma. Irmãos, entenda bem, trabalhar é de Deus, amém ou não amém? A Bíblia fala o seguinte: aquele que não trabalha, que não coma. Mas aonde está o seu coração? Porque a alma do homem nunca vai se saciar. Você comprou algo hoje, amanhã você vai ver algo mais moderno, mais bonito, e a sua alma vai desejar. E assim sucessivamente. Só que tem pessoas que são escravas da vaidade, escrava de uma alma compulsiva, uma alma que nunca se satisfaz. E aí qual é o conceito de vida dela? Ela tem que trabalhar para ter. Então o tempo de vida dela, ela às vezes não tem qualidade de vida, ela não tem comunhão com família. Ela fala que não tem tempo para Deus porque ela precisa trabalhar. Mas esse trabalho está girando em torno de quê? Será que é em torno somente de uma vaidade, de um desejo carnal, de uma compulsão? Porque olha o que diz aqui Eclesiastes: todo esforço do homem é feito para a sua boca. Essa boca nunca vai se saciar. Essa alma nunca se sacia. Ela sempre quer mais, ela anseia por mais, ela deseja mais. E a pessoa, ela nunca está satisfeita. O seu apetite jamais se satisfaz, porque a alma, ela não se satisfaz. Esse ventre é insaciável. Então, pessoas que só trabalham por conta de vaidade, só trabalham para manter um status, só trabalham para manter um padrão, mas a vida está uma derrota. Aí eu te pergunto: caixão tem gaveta? Já viram o caminhão de cemitério? No caminhão de mudança no cemitério? Alguém já viu? Da pessoa lá, morreu, acabou. Ela levou alguma coisa? Ela não tem, não vai chegar ali um caminhão de mudança para ir sei para onde ela vai, ou para o céu ou para o inferno, não sei. Porque tudo isso aqui, meu irmão, vai ficar. Agora, o que você tem feito com o seu tempo? Será que a sua vida é somente para você juntar dinheiro? Dinheiro não é pecado. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, assim diz a palavra de Deus. Porque só tem uma coisa que concorre diretamente com Deus, é Mamon. E o que é Mamon? É o Deus da riqueza. Em busca dessa riqueza, em busca desse dinheiro, as pessoas se prostram a Mamon porque querem mais, anseiam mais, nunca está satisfeita. Essa alma, essa boca nunca se sacia e dá as costas para Deus. Porque o Senhor falou: ou você me serve, ou você serve a Mamon. Então, como que a gente pega e rasga o tempo da nossa vida? Quando a gente trabalha só em prol de vaidade, só em prol para satisfazer os desejos da alma, compulsividade, e nunca se satisfaz. Qual é a segunda forma de pegarmos a nossa vida e rasgarmos o tempo? Não aproveitarmos o tempo. Quando nós usamos o nosso tempo para discussões tolas, palavras vazias. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Fala o seguinte. Paulo falando para Timóteo: Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite conversas inúteis e profanas e ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Gente, quantas pessoas
pegando o seu tempo precioso e discutindo coisa que não vai levar a lugar nenhum. Aí bota a sua vida na rede social, aí gasta o seu tempo discutindo, aí entra em discussões desnecessárias, assuntos irrelevantes. Meu irmão, situações que não vai levar a nada. A nada. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. É agradável estar do lado de uma pessoa que aquilo que sai da boca dela não edifica? Quando você está do lado de uma pessoa que o que ela fala, meu irmão, é uma coisa pensada, é uma coisa que, sabe, não traz vida, é uma coisa que é só discussão, você fica doido para meter o pé. Você pensa assim, caramba, estou perdendo o meu tempo do lado dessa pessoa. Verdade ou não é verdade? Agora, uma pessoa que leva a vida assim, ela pega o tempo dela e rasga. Ela joga na lata do lixo. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Discussões bobas. Sabe aqueles debates que a pessoa fica: você é arminiana, você é calvinista, você usa saia, você usa calça, você usa batom, não usa batom, você usa brinco, não usa brinco, cabelo comprido, cabelo... Irmão, isso vai levar a quê? Isso vai edificar em quê? Isso vai acrescentar fé em quê? Em nada. Discussões tolas, discussões vazias. E às vezes o povo de Deus gasta um tempo da sua vida em discussões à toa e tolas, que não vai levar a lugar nenhum. Então é pegar o tempo e jogar na lata do lixo. É uma perda de tempo. Outra situação que é muito séria, que as pessoas pegam o tempo e jogam no lixo, que é a preguiça. Misericórdia, irmão. Misericórdia. A preguiça não é de Deus. A pessoa preguiçosa, ela não está valorizando o tempo que Deus dá. Gente, se você for ver o livro de Provérbios, tem várias passagens falando sobre o preguiçoso. Pessoa que só fica na cama, rodando de um lado para o outro e fala assim: meu irmão, pessoa que não cuida da sua casa, aí o quintal fica cheio de erva daninha, o mato cresce. Olha, você procurar em Provérbios, você vai achar um monte. Mas só para a gente ganhar tempo aqui, vamos ver Provérbios 6, que esse aqui eu acho o máximo. Provérbios 6, versículo 6 ao 11. Gente, ó, eu falo isso sempre, hein? Deus, quando nos criou, Ele falou que nós éramos a coroa da criação. Você é o ponto bom. Deus criava, é bom, mas quando criou, é muito bom. Agora, preste atenção. Ele quer dar uma lição de moral aqui para os preguiçosos. Você que é preguiçoso, você que não quer fazer nada. Gente, a gente tem preguiça para tudo nessa vida. Preguiça para arrumar casa, preguiça para lavar louça, preguiça para lavar roupa, preguiça para cuidar de filho, preguiça para estudar, preguiça para ler Bíblia, preguiça para trabalhar. Preguiça. Você está pegando o seu tempo e está jogando na lata do lixo. E o Senhor ensina aqui, olha, observe a formiga preguiçosa. A formiga vai te dar uma lição de moral. A formiguinha, aquele inseto pequenininho. Deus está falando para a coroa da criação: tu que é preguiçoso, que não quer fazer nada, só quer ficar aí rodando, está passando necessidade, tu levanta dessa cama, vai vender limão na esquina, vai arrumar uma faxina para fazer, vai fazer qualquer coisa, meu irmão, em nome de Jesus. Levanta e age, pelo amor de Deus. Que é isso, gente? E o Senhor fala o seguinte: vem cá, então vou chamar um coach, hein? Vou chamar um coach formiga. O coach formiga vai te dar uma lição de vida. Ele fala o seguinte: observa a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Não tem pessoa que fala assim: filhinha, acorda, filhinho, filhinho, 3 horas da tarde, vem comer, a mamãe já botou teu papazinho.
Presta atenção. Bota esse marmanjo para trabalhar. Hein? Ela não tem supervisor, não tem governante e ainda armazena suas provisões no verão, na época da colheita, junta seu alimento. Aí ele fala para o preguiçoso: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. Estou muito cansado. A sua pobreza o surpreenderá como assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como homem armado sobre você. Ei, irmãozinho, irmãzinho, fala uma coisa. Sabe o que Jesus fala para os filhos de Deus? Ele nos coloca como cabeça. Ele fala que nós teremos para emprestar e não tomaremos emprestado. Ele fala que os filhos de Deus não mendigam o pão. Você não é filho de cego para ser um pedinte. Você não precisa ficar contando história triste para a pessoa ficar te ajudando, não. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo, o Deus Criador dentro de você, o Deus criativo. Levanta e age. Olha o que Deus está te dando, a oportunidade de construir, de produzir, de fazer algo diferente, algo novo, fantástico, inovador, relevante. Pega essa vida, meu irmão, valoriza. Levanta com alegria, com gratidão ao Senhor, porque senão estaremos rasgando o nosso tempo, e é pior do que rasgar dinheiro. Dinheiro você constrói, você conquista de novo. Tempo não, perdeu, já era. Amém? Amém ou não amém? E aí tem pessoas que ficam naquele... O lema dela é do hino nacional: deitado em berço esplêndido. Levanta. Agora, como nós podemos ser sábios e investir no nosso tempo? Nós aprendemos aqui 3 formas de rasgar o tempo, desperdiçar o tempo. Agora, o Senhor nos chama para sermos sábios. Primeiro de tudo, nós temos que abrir o nosso coração para aprender. Seja um homem e uma mulher com espírito ensinável. Deseje aprender, ser discípulo e ser um aprendiz. Nós somos eternos aprendizes, desejosos para o crescimento. A sabedoria ninguém pode tirar de dentro de nós. Sabedoria é poder. Agora tem um detalhe: nos esforçarmos para aprender, mas aprender é aquilo que está conectado ao seu propósito, relevante com a vida que Deus tem para você. Então, vamos ver aqui, Provérbios, no capítulo 18, versículo 15. Provérbios 18, 15, fala o seguinte: o coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. Amém? E a boca vai falar o que está cheio no coração. Então, primeiro ponto é estarmos ali aprendendo, tá? E aí, você aprender, você vai ter palavras sábias. Segundo ponto, para nós administrarmos bem o nosso tempo, é prestar atenção naquilo que sai dos nossos lábios. E a boca fala o que o coração está cheio. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa que as pessoas sentem prazer de estar ao seu lado? Quando as pessoas estão ao seu lado, elas sentem que estão crescendo ou estão regredindo? Elas se sentem renovadas ou vazias? Como é? As pessoas que convivem com você, como é aquilo que sai da sua boca? Produz edificação ou destruição? Então, para nós valorizarmos o tempo de vida que Deus nos dá, busque conhecimento e tenha palavras sábias em nome de Jesus. Amém? E viva o propósito que Deus tem para você. Vamos falar aqui da sabedoria da boca? Provérbios 10, versículo 20 ao 21. Provérbios 10, versículo 20 ao 21. Amém? Fala o seguinte: prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é preso.
Os lábios dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Então, as pessoas sentem prazer de estar ao seu lado, de escutar aquilo que sai da sua boca, os seus ensinamentos. A mulher sábia edifica o seu lar. O homem sábio é um sacerdote da sua casa, que dá palavras direcionadas com sabedoria. Amém? Então, terceiro ponto agora. Desenvolva a sua vocação. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 7:20. Cada um fique na vocação ao que foi chamado. E aí, diante disso, eu falei 3 pontos aqui para nós administrarmos bem o nosso tempo. Primeiro, ter conhecimento, buscar entendimento. Segundo, observar aquilo que sai dos nossos lábios, que as nossas palavras produzam edificação. E terceiro, viver o seu propósito, o seu chamado. Agora, para que isso tudo aconteça, tem, sabe, o pulo do gato, tem a chave para tudo, que é uma vida de intimidade com Deus. Queridos, nós só saberemos aproveitar e administrar bem o tempo de vida que Deus nos dá se tivermos relacionamento com Ele. Deus, Ele produz em nós algo que se chama sabedoria, mas isso é mediante uma vida de intimidade. E aí nós vamos olhar para o mestre dos mestres, que é o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. E quando ele estava aqui como homem na terra, ele gastava tempo com Deus. Ele, antes de fazer qualquer atividade, ele ia ter em oração com o Pai. Mas você sabe qual é a grande desculpa que hoje nós ouvimos? Nosso tempo moderno, na nossa vida moderna, nessa vida acelerada. É muita informação com pouca profundidade. Hoje, uma criança tem mais conteúdo de informação do que um idoso. Agora, a profundidade, às vezes, não tem profundidade. E algumas pessoas, nessa vida acelerada, com muitos compromissos, falam o seguinte: mas minha vida é muito corrida. Eu saio para trabalhar muito cedo. Eu tenho muitos compromissos, eu tenho muita responsabilidade. Eu não consigo ter um tempo de qualidade com Deus. Esse é o problema. Eu tenho muita responsabilidade. Agora, meu irmão, você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, você pode ser, meu irmão, presidente da República. Quem aqui tem mais responsabilidade do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus acordava todo dia. Qual era a missão dele? Salvar o mundo. Simplesmente isso. Ele só tinha o mundo inteiro para salvar. Olha o tanto de responsabilidade que o nosso Senhor Jesus tinha. Ninguém aqui tem o tanto de responsabilidade que Jesus tinha. Mas ele entendia que para ele fazer tudo e ali administrar bem o seu tempo, ele tinha que ter vida com o Pai, vida com Deus. E olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 35. Pode ser na arte, por favor, tá bom? Marcos 1, 35. Vai falar de Jesus. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi ao lugar deserto e ali orava. A pergunta é para nós essa noite: o que você faz quando você acorda? Quais são as suas prioridades? Será que você acorda e já pega o teu celular para ver teu WhatsApp, as notificações, o que entrou no Facebook, o que entrou no Instagram? Vai tomar teu café. Vai fazer tua correria do dia, vai trabalhar. E aí? E o tempo com Deus? Pastora, mas eu acordo muito cedo. Meu irmão, será que 15 minutos antes do teu horário vai te matar? Porque entenda bem, se nós não entendermos o nosso... E esse aqui é o foco dessa noite aqui, tá? Gestão de tempo. O foco é que eu vou falar aqui agora. Se cada um de nós não entendermos o propósito que Deus tem para nós nessa vida, se cada um de nós aqui não tivermos intimidade com
você vai viver uma vida sem propósito e sem a direção do Pai. Então, primeiro de tudo, temos que estudar sim. Mas entenda, qual é o teu chamado? Por exemplo, Deus me chamou para ministrar a palavra. Eu não entendo nada de futebol. Imagina se eu pegasse o meu tempo. Não, eu quero agora saber a escalação, eu quero saber quantas pontuações, eu quero saber não sei o que, não, porque eu preciso saber. Você precisa saber para quê? Isso vai edificar? Isso vai somar o teu propósito? Nem tudo a gente precisa saber. O grande mal desse século é uma enxurrada de informação que a gente recebe nas redes sociais e a gente perde tempo com coisas que não vai edificar na sua vida e não vai somar no teu propósito. Tem pessoas, eu conhecia pessoas aqui que ela sabia tudo quanto é nome de medicamento, gente. Eu nunca vi que a pessoa não era médica, não era enfermeira, não tinha nada a ver com a área da saúde. Mas ela sabia a doença tal, o que ocasionava, o remédio tal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falava assim, tá bom, minha filha, olha só, você já orou a Deus? Você crê que Deus já levou sobre ele todas essas enfermidades? Eu creio, mas essa doença assim, mas esse remédio assim, mas essa... Especialista em coisa que não edificava. Pessoas que querem saber tudo não sabem nada. Você tem que entender diante de Deus para que você foi chamado, qual é o propósito que Deus tem na sua vida, e seja excelente naquilo. Seja o melhor. Se é para ser uma vendedora, seja a melhor vendedora. Se é para ser uma professora, seja melhor. Se é para ser, meu irmão, ali uma pessoa que trabalha com manutenção, seja o melhor. Amém? A sua vida tem que estar alinhada com o propósito, porque é para ser produtivo. Não adianta, irmão, só pegar a minha vida e falar assim, eu quero ganhar dinheiro. Preste atenção. A Bíblia fala o seguinte, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que trabalhar, mas quando você começa a fazer as coisas fora do propósito, se torna um fardo. Agora, quando você está trabalhando naquilo que Deus te chamou, é prazeroso. Amém? E Deus supre as nossas necessidades. Você sabe que você está dando um sentido para a sua vida. Você está dando um sentido para a sua vida. Vou falar uma coisa para vocês. Eu, por muito tempo, os irmãos sabem que eu tinha um sonho pessoal de ser uma funcionária pública. Cheguei lá. Ali eu cuidava de crianças. Mas eu, naquele estabelecimento ali, eu me sentia inapropriada. Eu tinha um sentimento que era muito estranho. Eu queria estar ali por causa do dinheiro, eu queria estar ali por causa do benefício, por causa da segurança. Para mim era uma segurança eu ser uma funcionária pública. Mas a direção que Deus tinha para mim era outra. E eu ali me sentia um peixe fora d'água. Engraçado que quando eu dava aula aqui para as crianças, sem ganhar, né? Porque às vezes a gente coloca valores em dinheiro. Eu sentia prazer, eu sentia alegria, eu sentia fluir. Mas lá, recebendo, eu me sentia inapropriada. E certa vez um cansaço, gente, para querer dar conta, para querer, sabe? Não porque eu tenho que ter, não porque eu tenho que fazer. Eu quase não dormia. Eu ainda estudava, fazia seminário, ajudava meu marido dentro de casa. Nunca tive pessoas para me auxiliar dentro do meu lar. Cuidava das crianças, eram pequenas ainda. Eu dormia às vezes 2, 3 horas por noite quando dormia, para dar conta de tudo, comida, casa, trabalho, faculdade, igreja, e não sei o que, achava que eu tinha que fazer, Aí certa vez, eu fazia, ainda falava assim, eu tenho que fazer uma devocional ainda, que eu não vou sair sem buscar Deus. Eu li a Bíblia, cheia de sono, muitas vezes em pé, molhando o rosto, mas eu achava que eu tinha que ler, e foi ótimo isso, sabe por quê? Certa vez eu lendo a palavra de Deus, olha o que o Senhor falou comigo aqui, Salmo 127, verso 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2, pode ser na arque mesmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí o Senhor falava assim comigo, muito forte, meu, inútil vos será levantar
repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eu de madrugada ali, com o olho no buraco, emagrecendo pra caramba, porque eu queria aquele dinheiro, eu queria aquela estabilidade, eu queria aquele status de ser uma funcionária, eu queria aquele status de ser uma funcionária pública. E o Senhor falou aquilo comigo. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. A coisa mais tola na vida é gastarmos o nosso tempo sem saber quais são os planos ou a vontade do coração de Deus para nós. É a coisa mais tola, você gastar o seu tempo, gastar a sua força, gastar a sua saúde. Tem pessoa morrendo, mas em busca de um ideal, está pegando a sua vida, rasgando o tempo, jogando na lata do lixo. Vou falar uma coisa para vocês, o salário vinha e eu não conseguia ver prosperidade naquele dinheiro. Eu falava, não, porque eu tenho que pagar o plano de saúde para as crianças. Não, porque eu tenho que de repente conquistar ali o meu carro. Não, e nada, irmão. E não acontecia, não fluía. Até que Deus me arrancou daquele lugar. Eu comecei a entender que o que Deus tinha para mim era muito mais superior. Então, de repente, a gente está até produzindo, mas será que estamos produzindo aquilo que é do coração de Deus? Ou será que estamos rasgando o tempo, trabalhando para a nossa vaidade, porque a nossa vaidade, a nossa alma é insaciável. Hoje a gente precisa, amanhã a gente vai precisar, amanhã depois a gente vai precisar, amanhã a gente vai querer, a gente vai querer, a gente vai querer. Então preste atenção. De repente você está fazendo algo que você não está tendo paz. De repente você está fazendo algo que não está te trazendo alegria. Para, ora, busca a direção de Deus para a sua vida. Gasta tempo buscando ouvir a voz do Senhor. Porque quando Ele direciona, você vai pegar o tempo, a vida, e vai estar fluindo no propósito que Ele tem para você, meu irmão. E o fardo do Senhor não é pesado, é leve. O jugo é leve, é suave, meu irmão. Amém? Então, meu irmão, não tem como gerenciarmos bem o nosso tempo sem uma vida de intimidade com o Pai. Amém? A nossa maior responsabilidade é entender que precisamos estar nesse lugar, e em primeiro lugar é Ele. Porque foi para isso que fomos criados. Deus, quando criou o homem lá no Jardim do Éden, Ele ia ter com o homem toda tarde, ia ter relacionamento. Jesus, quando veio, Ele tinha relacionamento com o Pai. Como é que nós podemos achar que podemos levar a nossa vida sem buscar o Criador? Imagina, esse microfone, ele foi criado para um propósito, amém ou não amém? O Criador o criou para um propósito. Aí de repente, o microfone fala assim, mas eu não quero mais ser microfone. Eu quero agora ser um carro. Ele vai ficar arrastando a vida toda e não vai para lugar nenhum, porque o propósito dele não é ser um carro. É reproduzir o som, é ampliar o som. Traz isso para a sua vida. Deus, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e já te chamava pelo seu nome. Ele já tinha algo específico. Ele criou a Mônica, minha filha. Eu vou trazer sobre ela essa habilidade. Eu tenho sobre ela uma visão para fazer aquilo, a cumprir aquele propósito na terra, porque a terra precisa da manifestação da Mônica. A terra precisa da manifestação dos filhos de Deus. Porque o Senhor nos criou para um propósito. Agora, quando pegamos a nossa vida e não temos relacionamento com Ele, meu irmão, quantas pessoas batendo cabeça? Quantas pessoas se machucando sem a menor necessidade? Porque não tem essa vida com o Pai. Não tem discernimento de escolhas em seus relacionamentos. Deixa a emoção confundir a carência. Aí gasta o seu tempo em relacionamentos frustrados que não vão levar a nada. Certa vez uma senhora muito ferida no relacionamento que ela teve, ela chegou para
mim, teve 5 anos de relacionamento e o cara super abusivo. Depois, por fim, ela descobriu que ele era viciado em pornografia. Era um relacionamento horrível. E ali ela conseguiu sair daquele relacionamento, mas muito ferida, com depressão, muito triste. E ela chegou para mim, aquela frase dela ecoou nos meus ouvidos, eu não consigo esquecer. Ela chegou para mim e falou o seguinte: Cris, esses 5 anos que eu fiquei com essa pessoa, parece que eu joguei a minha vida na lata do lixo. Uma vida sem direção, você faz alianças erradas. Quantas pessoas entram em faculdades e ali chega às vezes no final do curso, não é isso que eu quero. Nós não sabemos tudo, sabe por quê? O Senhor nos criou para termos relacionamento com Ele. Só que o homem quer pegar a vida dele e falar: eu tomo conta da minha vida, eu faço como eu quero, eu dou o meu jeito, porque fulano não deu certo assim. Não, a sua vida é única. Você é único. E Deus tem um propósito para você. Então, quando estamos debaixo dessa visão, desse propósito, a sua vida vai começar a fazer sentido. Você vai acordar alegre, você sabe para que você está aqui, você sabe por que você existe, você sabe que as suas habilidades, seus talentos são voltados para Ele. Amém, gente? Então, essa vida de relacionamento nós não podemos perder. E aí, eu quero que vocês anotem essa frase. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Amém? Deleitar-se nele para sempre. E aí, quando nós lemos aquela passagem de Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16, que vai falar do sábio e do tolo, ele fala uma frase aqui: remindo o tempo. E essa palavra remindo, ela tem um significado de tirar proveito desse tempo. Tire proveito desse tempo. Como você está aproveitando o tempo de vida? Remir é tirar proveito, é valorizar o tempo. O sábio, ele entende que ele precisa de relacionamento com o Criador. Amém ou amém? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. É o nosso GPS. A sua orientação vem dele, a sua direção vem dele. E aí você vai entendendo claramente o que ele tem para você. Você vai fluindo no propósito que ele tem para você. Você vai investindo o seu tempo em aprendizado que vai ter peso de eternidade. Amém ou amém? E a sua boca vai glorificar o nome do Senhor e vai construir em vidas. Olha que coisa linda! Porque você está vivendo o propósito de Deus. Aleluia! Você vai construir vidas, queridos. Você vai viver diante do centro da vontade de Deus. E aí, Romanos 8, 28 ao 29, na NVI. Romanos 8, 28 ao 29. E aí, nós, em alguns momentos, falamos esse versículo, mas sem o entendimento. Eu falo para vocês, estudando a palavra, eu entendi agora, eu entendi na verdade hoje, a profundidade desse versículo. Eu quero compartilhar com vocês. Porque tem momentos que a gente passa uma aprovação e aí a gente fala: não, todas as coisas cooperam para o bem. Mas todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então a nossa vida, quando você está de acordo com o propósito de Deus, todas as coisas vão somar, vão cooperar, vão contribuir, vão acrescentar sobre você. Amém? E aí nós temos que entender o propósito. Sabe qual é o maior problema da humanidade? Quando tem uma má gestão do seu tempo, porque não sabem quem são e não sabem o seu propósito. E muitos ficam rodando na vida, perdendo tempo, batendo em portas que Deus não abriu. Sabe?
ali lutando por situações que Deus não está. É como se lutasse contra Deus. Gente, o apóstolo Paulo, ele sempre foi um homem temente a Deus, tá? Só que antes dele conhecer o propósito verdadeiro da vida dele, ele perseguia os cristãos, os servos de Deus. Mas no entendimento dele, ele estava certo, ele estava fazendo algo que agradava a Deus. Só que em um momento que ele foi perseguir os servos de Deus, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele caiu literalmente. E ali o Senhor falou para ele o seguinte: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que significa isso? Paulo estava gastando o tempo dele. Paulo estava gastando a inteligência dele. Paulo estava gastando as energias, a vida dele em algo que estava indo contra Deus. E aí o Senhor deu uma comparação. Você está igual um boi bravo quando tem que ser domado por um domador. E o aguilhão é aquela ferramenta que toma, que, sabe, machuca o boi. É uma vara de madeira com uma ponta afiada de ferro, que quando o boi ali é selvagem, não quer ser domado, o domador ele tem que alfinetar. Ele tem que machucar. Para quê? Para domar. Quantos de nós, às vezes, estamos assim? Aí a vida está te machucando, mas não é porque Deus é ruim, não. Porque de repente você não quer se submeter à voz do seu Criador. Submeter a Deus. Amém? E Ele vai nos honrar. Então, queridos, lutar contra Deus é o maior burrice da nossa vida. Lutar contra os propósitos de Deus, levar uma vida sem essa intimidade, uma vida sem a direção, é a pior coisa que a gente pode fazer. É pegar esse tempo e rasgar e jogar na lata do lixo. O que o Senhor nos chama essa noite? Para uma vida de maior intimidade. Ele te chama essa noite. Vem para perto. Vem para esse lugar de intimidade. Há quanto tempo você não tem aquela oração de fechar a porta do seu quarto e ir ter com o teu pai em secreto e estar com ele, o teu pai em secreto te recompensa? Tem pessoas que falam assim: eu orei pelo alimento, eu acordei, Senhor, estou no meu dia, eu dormi, Senhor, obrigada por esse dia. Isso, meu irmão, me desculpa. Oração mequetrefe. Oração, meu irmão, misericórdia. Oração é rasgar o coração, é intimidade, é diálogo, é comunhão, é você falar e voltar, e ouvir de volta a voz do Senhor. Não é só você que fala, não é o monólogo. Não, falei tudo que eu queria falar. Tá bom, Senhor, e aí? Você já parou para ouvir a direção dele? Já parou para ouvir o que ele tem para falar para você? Essa semana uma senhora está num conflito, veio falar comigo: pastor, eu não sei. Eu estou num trabalho, eu não estou satisfeita, está surgindo uma outra proposta, mas eu também não estou em paz, me ajuda o que fazer? Eu falei: minha filha, ora a Deus, porque Deus tem a resposta para você. Eu só te falo uma coisa: se você ainda não tem paz, não faça nada. Só faça aquilo que você sentir a direção e a paz de Deus. Amém? Porque precisamos dele, somos dependentes dele. Amém, gente? Então já estou terminando aqui. Salmo 90, verso 12, na Arque. Eu amo esse salmo também. Foi Moisés que escreveu esse salmo. Ele fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, nós já entendemos que o tempo é uma dádiva. Amém ou não amém? Nós já entendemos que o tempo é vida. Amém? E que nós não fizemos nada para receber. Deus nos deu de graça. Amém ou não amém? Mas também nós já entendemos que ele é limitado. Não é isso? E que forma vamos gerenciar ele? Então, esse salmo fala o seguinte, é uma petição. Ele fala o seguinte: Senhor, eu sei que os nossos dias aqui na terra são breves, mas eu quero desfrutar cada dia da minha vida com sabedoria. Vamos pedir isso a Deus? Que oração bonita, né? Senhor, me ajude. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, nos ajude a estar ali, contando os nossos dias, sabe? Com um coração sábio, dentro do seu propósito. Amém? Então, gente, para a gente fechar, vamos ficar de pé em nome de Jesus?
Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, na NVI. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje. Sabe o que isso está falando para a gente? No dia de hoje, nesse tempo de hoje, nessa noite, o Senhor está estabelecendo para nós mais uma oportunidade. Para quê? Valorizarmos a vida, valorizarmos o tempo que Ele nos dá, valorizarmos, termos um coração grato e administrar esse tempo com sabedoria, para trazer edificação. Então, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que for dito: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os corações. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Você é um